Salve meus amigos da internet, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar algo muito interessante, algo importantíssimo na hora de você criar conteúdos para você aparecer aí na primeira página do Google. Então eu vou te mostrar aqui o processo para você entender o que é que você precisa fazer para criar conteúdos, escrever textos para o seu site aparecer bem posicionado e conseguir aí atrair mais pessoas através do Google, tá certo? Então é o seguinte, inicialmente, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma planilha, né? Você pode usar qualquer ferramenta aí que você queira de planilha. Eu estou usando aqui a do Google Drive. E o que a gente vai fazer? Algo bem simples, tá? Você vai colocar aqui palavra principal, que vai ser a palavra que o seu texto vai focar, né? Você quer posicionar para aquela palavra ali no Google. E aí a gente vai colocar aqui palavras complementares, beleza? Então, você já começa fazendo isso aí para você organizar as palavras que você quer aparecer no Google. Então, o que é essa palavra principal? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de um site que eu fiz como estudo de caso e você vai entender isso aqui na prática, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei cirurgião plástico Fortaleza, né? Então, aqui vai aparecer o mapa, aqui vão aparecer os concorrentes, né? Que várias empresas. E o meu site, ele aparece aqui, ó. Né? Cirurgia plástica em Fortaleza, cirurgião plástico em Fortaleza, tá? Então, a palavra principal aqui é cirurgião plástico Fortaleza, tá? Então, quando a pessoa pesquisar por cirurgião plástico Fortaleza, vai encontrar esses sites aqui. E o nosso site aqui está na nona posição da primeira página. E tem outras palavras também que são as palavras principais para aquele conteúdo. Então, por exemplo, cirurgia de abdômen Fortaleza é a palavra principal e a gente está aqui, ó, na primeira posição para cirurgia de abdômen Fortaleza, tá? Lipoaspiração a laser em Fortaleza é a palavra principal da página aqui que eu posicionei. Vamos ver aqui onde é que está. Cirurgia, lipoaspiração a laser em Fortaleza, né? O cirurgiãoplástico.info é o nosso site aqui que a gente está utilizando. E outro aqui que é lipoplastia em Fortaleza, né? Tudo relacionado aí à cirurgia plástica, lipoescultura, né? Lipoaspiração, ó. Cirurgiãoplástico.info, cirurgia de abdômen em Fortaleza. A gente aparece aqui também, né, na primeira página, deixa eu ver que posição é essa, 1, 2, 3, 4, 5, quinta posição. É claro que eu estou logado aqui na minha conta, então pode mudar um pouquinho aí, mas fazendo essa pesquisa sem estar logado na minha conta do Google também fica basicamente igual, tá? Então é o seguinte, vamos lá, a gente vai usar aqui essa página do cirurgião plástico em Fortaleza. Lembrando que se você for acessar esse site, né, o cirurgiãoplástico.info, você vai encontrar aí um monte de informação, um monte de texto que não faz muito sentido. Esse texto, ele foi criado com uma ferramenta, tá? Então, realmente ele não vai estar aí muito bem escrito para os humanos, tá? Então você vai ler, você vai ver que não faz sentido, ó. Então, a cirurgia plástica estética é aquela realizada pelo paciente com branco realizar melhor. Então, não faz muito sentido o texto. Mas isso aqui foi de propósito, tá? Foi só para a gente agilizar o processo. Então, não leve em consideração isso aqui. É claro que no seu site você não vai fazer isso. Mas o que é que eu quero falar aqui hoje? Vamos escolher aqui a nossa palavra principal. Então, digamos que você quer posicionar, né, para um termo específico, e aí o seu termo você vai escolher usando uma ferramenta de pesquisa de palavra-chave. Então, no caso aqui, eu vou utilizar essa ferramenta, né, que é o Ubersuggest ou Ubersuggest, você fala do jeito que você quiser. E aqui eu coloco a minha palavra, né? Então, eu coloquei cirurgião plástico em Fortaleza. Aqui eu vou deixar web, né, porque é o resultado web, eu não quero imagem, eu não quero shopping nem nada disso. Aqui eu vou escolher português do Brasil, né? Tem português de Portugal, mas eu vou escolher português do Brasil. E a gente clica em aqui lookup, tá? Então a nossa palavra principal aqui, a gente vai jogar aqui na planilha, é cirurgião plástico em Fortaleza. Só que aí o que acontece? Por que eu estou fazendo esse vídeo aqui para você? Porque a maioria das pessoas que está começando a trabalhar com o SEO, né, posicionar o seu site ali no Google, o que é que elas acreditam que funciona, né? Elas escolhem a palavra-chave principal, né? No caso aqui, cirurgião plástico em Fortaleza, e elas vão fazer um conteúdo todo baseado somente nessa palavra. Então elas vão repetir essa palavra várias vezes ao longo do texto, achando que isso vai funcionar. Isso funcionava, sei lá, 5, 6, 7 anos atrás, mas aí o Google mudou o algoritmo, né? O Google foi fazendo atualizações e hoje o que funciona é você ter uma semântica em cima daquela palavra que você escolheu. Vou explicar. Digamos que nossa palavra é essa, tá? A gente vai escolher essa palavra aqui como exemplo, tá? Então, cirurgião plástico em Fortaleza. Eu vou colocar isso na ferramenta, né? Então, ele já me diz aqui, ó, cirurgião plástico em Fortaleza tem 320 pesquisas por mês, em média.
Aí ele fala aqui do custo por clique, né? Isso no AdWords e a competitividade, a concorrência no AdWords também. Esses números aqui não importam tanto para a gente agora. A gente vai focar aqui no volume e em outra coisa que a gente vai olhar são as palavras que a nossa ferramenta deu aqui para a gente. Então, quando eu falo de cirurgia plástica, é a ferramenta que me mostra várias outras palavras, tá, que estão relacionadas à cirurgia plástica. Então, essas palavras, elas devem estar dentro do conteúdo, beleza? Então, por exemplo, se eu estou querendo posicionar, né, aqui para o nosso caso, cirurgião plástico em Fortaleza. Então, eu joguei essa palavra aqui na ferramenta, ela me deu 389 ideias de palavras relacionadas a cirurgião plástico em Fortaleza, tá certo? Então, a gente precisa encontrar aqui palavras que façam sentido com a nossa palavra principal, e essas palavras, elas vão ser as complementares. Isso aqui são as palavras que fazem parte do campo semântico da palavra principal. Então, se eu estou falando, por exemplo, de cirurgia plástica, eu estou falando, por exemplo, de abdominoplastia, porque faz parte de um tipo de cirurgia plástica. Se eu estou falando de cirurgia plástica, eu estou falando, por exemplo, de cirurgia boca, cirurgia nariz, cirurgia mama, cirurgia de redução de mama. Então, dentro do assunto cirurgia plástica, eu posso colocar palavras relacionadas à cirurgia plástica que vão incrementar o meu texto. Então, isso aqui é o que faz diferença, tá? Isso aqui é o que separa os homens dos meninos, beleza? Então, por exemplo, se eu quero incrementar o meu conteúdo para ele aparecer bem posicionado, eu devo, na verdade, colocar palavras relacionadas com o termo principal e não ficar somente focando em repetir a palavra aqui que eu escolhi várias vezes no texto. Isso não funciona. Então, por exemplo, vou colocar aqui cirurgia. Ó, a gente vê que a abdominoplastia aparece bastante, né? A gente viu que já apareceu aqui em cima, aqui, ó. Então, várias vezes relacionado à cirurgia plástica aparece a abdominoplastia. Então, deve ser um assunto muito buscado. Então, a gente vai jogar aqui dentro das palavras complementares, beleza? Então, a gente vai procurando palavras que se repetem e que façam sentido. Cirurgia plástica e estética. Ó. Então, estética faz sentido, né? Estética está dentro aí do que a gente está se propondo a falar aqui nesse conteúdo. Então, eu vou colocar a palavra estética aqui também, beleza? Fortaleza, né? É uma palavra também que a gente vai colocar, porque eu quero posicionar para essa cidade. Ó. Por exemplo, São Luís, Natal, não faz sentido, tá? Obviamente, você não vai colocar essas palavras. Essa ferramenta, ela não te dá exatamente as palavras do mesmo campo semântico. Existem ferramentas que fazem isso, mas são ferramentas pagas. Essa aqui você pode utilizar gratuitamente, então por isso que eu estou mostrando. E aí você vai precisar fazer um trabalho aqui de pesquisar, né, quais são essas palavras, tá certo? Então aqui, vamos ver o que tem mais relacionado, ó, cirurgia plástica na barriga. Então, por exemplo, barriga, orelha, nariz, eu posso colocar todas essas palavras também dentro do meu conteúdo. Então eu vou colocar aqui barriga, abdômen, tá? Abdômen ou abdômen, né? Vou colocar aqui abdômen. O que mais aqui? Rinoplastia também aparece bastante, ó. E lembrando que essa palavra aqui, cirurgião plástico, é uma palavra mais genérica. Então, por isso eu estou colocando subtópicos dentro dessa palavra, dentro desse conteúdo aqui. Então, por exemplo, se você está escrevendo um texto sobre rinoplastia, né, que é a cirurgia no nariz, se não me engano, você não vai falar de abdômen, você não vai falar de barriga, você não vai falar de abdominoplastia, tá certo? Só que essas palavras, elas fazem sentido dentro do conteúdo cirurgia plástica, tá certo? Porque cirurgia plástica envolve todas essas cirurgias aqui. E aí você vai colocando cirurgia para nariz, o que mais aqui? Cirurgia silicone. Ó. Silicone também é uma palavra que faz sentido dentro de cirurgia plástica. Então, dessa forma, o seu texto ele fica muito mais relevante para aquele assunto. O Google vai ver que, pô, esse cara que está falando sobre cirurgia plástica e o cara detalhou as várias cirurgias plásticas que existem no mundo. Né? Ele está falando de cirurgia para barriga, está falando de cirurgia para o nariz, está falando de cirurgia para a orelha, está falando de cirurgia com silicone. Então, o meu texto fica muito mais rico quando eu coloco essas palavras aqui dentro, tá certo? É óbvio que você não vai detalhar especificamente para cada especialidade dessa. Isso você pode fazer com uma página específica. Então, esse texto aqui ele é um texto mais generalista, tá? E agora, quando você for escrever, por exemplo, um texto para rinoplastia, e aí a palavra principal nesse caso vai ser rinoplastia, né? Então, eu vou colocar aqui palavra principal, vai ser rinoplastia, certo?
E aí as palavras complementares não vão ser mais essas. Aí você vai ter que fazer a pesquisa novamente, tá? Então eu vou colocar aqui palavras complementares. E agora você vai colocar rinoplastia, né? Cirurgia de rinoplastia. Vou colocar aqui cirurgia, rinoplastia. E aí a ferramenta vai me dar outras palavras, tá certo? Vai falar de nariz, vai falar de outros termos relacionados à rinoplastia. E aí, dentro desse conteúdo, você vai escrevendo palavras que tenham a ver com rinoplastia. Então, nariz, vamos ver o que mais que ele vai dizer aqui. Não vai fugir muito disso, né? Então, ó, aqui já tem o volume 720 palavras, né? Ou 720 buscas por mês. Olha, a partir de quantos anos pode fazer rinoplastia? Olha que legal, isso aqui já é um tópico para você colocar dentro do seu conteúdo falando sobre rinoplastia. Então, quando você consegue colocar o máximo de palavras relacionadas dentro do seu conteúdo, o conteúdo fica mais rico e o Google gosta mais disso e suas chances de posicionar aumentam, tá? Bioplastia, nariz, eu não sei o que é isso, mas tá aparecendo bastante aqui, a gente vai colocar. Obviamente, você precisa entender do conteúdo que você vai escrever. Tá? Não adianta, não adianta você escrever sobre um conteúdo que você não sabe. Então é importante você também ler um pouco sobre o conteúdo, né? E entender se você não está familiarizado com aquele mercado. O que mais aqui? Cirurgia de nariz, cicatriz, ó. Cicatriz e rinoplastia é algo que as pessoas também pesquisam. Então entra também dentro do nosso conteúdo, tá? Tudo que for relacionado à cirurgia de face, mama, não faz sentido. Ó, cirurgia correção nariz. Então, você precisa colocar termos relacionados dentro do conteúdo, tá certo? Então, se você está falando de rinoplastia, você obrigatoriamente tem que colocar termos relacionados. E, obviamente, você não vai escrever sem sentido, né? Você vai colocar aqui, eu vou escrever aqui um conteúdo sobre rinoplastia, aí aqui eu coloco o seguinte, cicatriz, rinoplastia. E pronto. Não, você vai inserir isso aqui dentro de um contexto, tá? Vou colocar assim, por exemplo, muitas pessoas perguntam sobre a cicatriz da rinoplastia. Não precisa ser simplesmente cicatriz rinoplastia. Você pode colocar, né, da rinoplastia, né, senão fica um português incorreto. E não tem problema você separar essas palavras, não vai mudar nada, o Google entende, tá? Então você coloca, muitas pessoas perguntam sobre a cicatriz da rinoplastia. Então vamos falar a opinião do médico sobre esse assunto. E aí você discorre, você continua escrevendo, tá certo? Não vai simplesmente colocar cicatriz e rinoplastia jogado dentro do texto, tem que fazer sentido. E aí você consegue posicionar muito melhor quando você tem uma palavra principal e as palavras complementares. Aí você encontra as palavras complementares aqui. Joga na ferramenta e vai vendo que faz sentido, tá? Ó, desvio de septo nasal, preço, cirurgia de nariz, tudo isso antes e depois, ó, é muito buscado antes e depois também, né? As pessoas querem ver como é que fica. Então, tudo isso você vai incluindo nas palavras complementares e aí na hora de criar o conteúdo, ou então passar para o seu redator que vai escrever o conteúdo, você fala, olha, eu preciso dessas palavras dentro do conteúdo, tá? É obrigatório colocar todas as palavras dentro do conteúdo para que a gente consiga posicionar. E aí você consegue sair na frente dos seus concorrentes, porque 90% de chance deles não estarem fazendo isso, beleza? E outra coisa que eu quero falar é sobre isso aqui, ó. Sobre os níveis difícil, médio e fácil. Quanto mais genérica for a palavra, mais difícil é de você conseguir posicionar. Então, se você está começando um site, você não vai simplesmente tentar posicionar para rinoplastia. Isso aqui é difícil, tá? Então, se você está começando um site agora, você não vai conseguir posicionar para rinoplastia, porque tem sites mais antigos, sites mais relevantes, sites mais conhecidos no mercado que estão dominando esse mercado, né, no caso, nesse assunto, rinoplastia. Então não faz sentido o Google tirar um site antigo, um site bem conhecido, um site com muitos acessos, um site bem estruturado ali da primeira página para colocar um site novo que começou ontem. Não faz sentido. Então, aprenda uma coisa, coloque isso aqui na sua mente, tá? Sites novos, eu vou até escrever aqui para você não esquecer nunca. Sites novos posicionam para frases. Sites mais antigos e relevantes, tá? Não adianta ser só antigo. Posicionam mais fácil para palavras. Então, lembra disso aqui. Sites novos, se você tem um site começando hoje, você não vai conseguir posicionar para rinoplastia, tá?
E como que então, se eu não consigo posicionar para rinoplastia, eu consigo posicionar para quê? Você consegue, por exemplo, posicionar para uma frase, né? Então, uma frase, por exemplo, é: a partir de quantos anos pode fazer rinoplastia? Tá certo? Então você consegue posicionar para isso. Então outro exemplo é cirurgia de nariz, desvio de septo preço. Você também consegue posicionar para um termo desse. Isso aqui é um termo mais fácil, tá? Então por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que começa um trabalho de eu quero aparecer na primeira página do Google e eu vou posicionar para rinoplastia. Eu comecei o site hoje e quero posicionar para rinoplastia. Não é assim que funciona. Você não vai conseguir fazer isso se você tem um site novo, um site que não tem muito conteúdo, um site que não tem muito acesso, um site que não é muito conhecido. Você deve começar pelas palavras mais fáceis, tá? Aí depois você passa para as palavras médias, por exemplo, cirurgia de rinoplastia já é uma palavra com concorrência um pouco mais acirrada do que as palavras aqui da concorrência fácil. E aí depois, quando você já tiver um site bem conhecido, bem estruturado, com muitas pessoas acessando, um site que realmente as pessoas estão falando, estão compartilhando nas redes sociais, é um site realmente bem conhecido, aí você começa a entrar na briga para as palavras mais difíceis. Só que as pessoas que estão iniciando, elas querem começar pelo contrário. Elas querem começar pelas palavras mais difíceis, né? Porque é óbvio, quando você joga aqui na ferramenta, e a gente vai ver, por exemplo, aqui, olha aqui, ó, tem 18.100 pesquisas por mês, essa palavra blefaroplastia, não sei nem o que é isso, mas tem 18 mil. Olha aqui, ó, abdominoplastia tem 74 mil. Então, a pessoa leiga, quando ela vê aqui, ó, abdominoplastia tem 74 mil pesquisas, pô, então eu vou posicionar para essa palavra, isso é óbvio, né? Só que não foi só você que teve essa ideia genial de posicionar para uma palavra muito concorrida. Tem vários outros concorrentes aí mais fortes que você fazendo esse trabalho. Então não vai ser fácil. Não estou dizendo que vai ser impossível, mas isso leva tempo. Então se você está começando, se você não entende do assunto, se você tem um site novo, se você está aprendendo ainda, comece pelas palavras fáceis, comece a posicionar por essas palavras, você vai começar a aparecer no Google, vai ter um resultado inicial, aí depois você vai aprendendo, você vai vendo, seu site vai ganhando mais força e aí você vai passando para as outras palavras com concorrência mais alta, tá certo? Então, isso aqui é um pequeno pedaço do que a gente aprende no gerador de tráfego, né? Um treinamento que eu compartilho aí, várias estratégias para você conseguir chegar na primeira página do Google. E eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer parte, vou deixar o link aqui embaixo, basta você clicar embaixo do vídeo para você acessar aí o gerador de tráfego, que é o nosso treinamento completo para você conseguir aparecer na primeira página do Google. Então eu mostro tudo isso em detalhes, como fazer uma pesquisa de palavra-chave, como passar os seus concorrentes, como estruturar um conteúdo, como estruturar o seu site, para o seu site ser o mais otimizado possível para o Google e para que você consiga ter resultados em menos tempo, tá certo? Então, se você quer entender como colocar o seu site na primeira página do Google, vender mais, ter mais acessos, ter a sua marca mais conhecida no mercado, clique aqui embaixo que você vai ser direcionado aí para a nossa página e você vai poder fazer parte do gerador de tráfego, tá certo? Mas já começa a colocar isso aqui em prática, eu tenho certeza que você vai ter excelentes resultados e aí você vai chegar aqui, vai voltar e vai comentar, falar aí quais são os seus resultados, quais foram, né, os seus resultados através dessa estratégia aqui. Então começa aí utilizando, encontrando a palavra principal, usa as palavras complementares dentro do seu conteúdo e foca primeiramente nas palavras mais fáceis e depois vai passando para as palavras mais difíceis. Perfeito? Beleza? Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo aqui. Eu vou me despedindo. Espero que tenha agregado bastante para você. Já começa a colocar isso em prática. Não adianta só assistir o vídeo e não fazer, tá certo? E eu fico te esperando também dentro do nosso programa Gerador de Tráfego, onde eu vou te mostrar exatamente todas as estratégias para você conseguir vender através do Google e não ficar dependente aí de anúncios, ficar pagando anúncios caros para você conseguir vender. Beleza? Então é isso. Muito obrigado e te espero lá dentro.